Olá pessoal, tudo bem? Hoje o assunto eu me permito fazer uma abordagem menos técnica e mais histórica de um tema que tem sido recorrente nas discussões que nós temos travado em relação à implantação da reforma da Previdência. É muito comum gestores de todos os estados que nós temos tido contato dizerem, reclamarem, observarem que uma das causas do déficit atuarial enfrentado pelos seus regimes próprios é a diminuição da relação entre os servidores ativos e inativos. Ou seja, os servidores ativos, a proporção do número de servidores ativos não cresce na mesma proporção do que os inativos. Pensando um pouco sobre isso, refletindo um pouco sobre isso, eu resolvi compartilhar algumas ideias com vocês nesse vídeo, fazendo uma análise um pouco mais histórica das causas ou das possíveis causas que tem trazido essa consequência aqui. É lógico que essas consequências elas vão variar. Essas consequências que eu aponto vão variar de local para local, de realidade para realidade. Mas o fato é que os parâmetros legais que nós vamos tratar aqui, de certa forma, em maior ou menor grau, influenciou a realidade de cada município. Eu parto da Constituição de 88. O que essa Constituição fez para este tema que nós vamos abordar aqui? A primeira questão foi a exigência de concursos públicos. Nós tínhamos até então, nos municípios em especial, uma minoria de servidores que ocupavam cargo de provimento efetivo. Na sua grande maioria, eram servidores vinculados à CLT e, portanto, contribuintes para o INSS. Ora, com a implantação do regime jurídico único, houve uma proliferação muito grande de concursos públicos que tiveram o condão de efetivar os servidores, de implantar o regime jurídico único e, para o efeito que nos interessa, a implantação do regime jurídico estatutário e a consequente, ou posterior, ou concomitante, implantação dos regimes próprios de previdência, logo a seguir. Nós também tivemos, ainda como consequência da promulgação da Constituição de 88, uma maior transferência de recursos para os municípios, o que possibilitou um aumento também da quantidade de servidores que os municípios poderiam contratar. Nós tivemos a criação do SUS, que houve a criação e a descentralização do SUS, com a atribuição de competências muito maiores para os municípios na área da saúde. E também a definição das competências na educação. Lembro que os dois serviços públicos que foram transferidos em maior volume para os municípios pela Constituição de 88 foi exatamente a saúde e a educação. Nos anos 90, nós tivemos, em decorrência desses dispositivos da Constituição, nós tivemos a realização de muitos concursos públicos. Era muito comum a realização de concursos públicos para provimento desses cargos para a obediência em um dispositivo da Constituição Federal, que era a realização dos concursos públicos. Logo também, nos primeiros anos dos anos 90, nós tivemos a criação da maioria dos regimes próprios de previdência, exatamente para fazer frente ao custeio desses servidores que, a partir de então, passaram a ser estatutários e o regime previdenciário, o regime próprio e não o regime geral. São muito raros os municípios que têm como regime jurídico único o regime estatutário e o regime previdenciário, o regime geral. Na sua grande maioria, nós temos os municípios com o regime estatutário e com a criação dos regimes próprios de previdência. Nós também tivemos, apesar da inflação e depois com a estabilização do plano real, um aumento real dos salários, dos vencimentos dos servidores. Nós tivemos a efetiva implantação do SUS, com a criação de muitas unidades básicas de saúde, o início da implantação também dos agentes comunitários de saúde, das estratégias de saúde da família. Tudo isso a cargo dos municípios. Nós tivemos também a criação do Fundef, que possibilitou a transferência de recursos para os municípios. E o consequente aumento do número de professores, do número de escolas, inclusive, que os municípios tinham que gerir e tinham que prover.
cargo, diretores, estrutura administrativa. E a fixação também no Fundef de que os municípios deveriam gastar dos recursos do Fundef, no mínimo 60% com a remuneração de professores. Remuneração que compreendia os vencimentos, a remuneração e também os encargos sociais. Ora, isso possibilitou um aumento do número de servidores ativos naquele momento, tá? Que nós tínhamos recursos para custear esse aumento decorrente da grande quantidade de concursos que houve. Nos anos 2000, até ocasionado ou provocado por essa situação anterior, nós tivemos a implantação, logo no ano de 2001, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determinou limites muito claros e limites muito duros para os gastos com o pessoal. E, inclusive, com a previsão de medidas que deveriam ser tomadas caso esses limites fossem extrapolados. Nós temos como consequência disso um crescente déficit atuarial, um maior controle também sobre os regimes próprios de previdência, com uma estrutura melhor do Ministério da Previdência para fiscalização e também posteriormente dos tribunais de contas para a fiscalização dos regimes próprios. A municipalização do ensino então se disseminou como consequência da implantação do Fundef. Para vocês terem uma ideia, a Secretaria de Estado, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo era o terceiro maior orçamento do país. Nós tínhamos, primeiro, o orçamento da União, o segundo orçamento, o orçamento do Estado de São Paulo e, posteriormente, o orçamento da Secretaria de Estado da Educação do Estado de São Paulo. Ora, especificamente aqui no Estado de São Paulo, houve um grande movimento de municipalização do ensino. Então os municípios, na sua grande maioria, principalmente os municípios menores, assumiram desde o ensino infantil até o encerrar do segundo ciclo do ensino fundamental, até o nono ano hoje. Né? Nós tivemos, portanto, um aumento da estrutura, um aumento dos servidores dedicados à área da educação. Ora, nos anos entre 2010 e 2020, nós vamos começar a observar uma redução gradual do número de concursos, também um aumento constante, gradativo, do número de servidores que se aposentam. Nós tivemos só em 2003 a reforma da Previdência que postergou um pouco a aposentadoria de muitos servidores, mas nós tivemos uma quantidade grande, significativa de servidores que se aposentaram e nós não tivemos a reposição imediata desses servidores. Por outro lado, nós observamos também nesse período aí de 2010 a 2020 uma transferência das atribuições, tanto na área da saúde quanto na área da educação, através das ONGs, através mesmo de empresas, da responsabilidade que o município tinha assumido, em especial com educação e com saúde, para a iniciativa privada. Através das OCIPs, através de contrato de gestão, através de empresa, essas funções típicas do Estado passaram, em parte ao menos, para a iniciativa privada. Quem não conhece os casos de creches sendo administrada por ONGs, por exemplo, né? Também nós tivemos a transferência para a iniciativa privada, para o terceiro setor ou não, das unidades de saúde, de hospitais, da coleta de lixo, da varrição das vias públicas. De tudo isso foi fazendo com que, gradativamente, o número de servidores fossem sendo reduzidos. Ora, com essas consequências, a relação entre servidores ativos e inativos vai cair gradativamente. Por outro lado, nós tivemos neste período de aproximadamente de 2010 a 2020, 3 ou 4 crises. A crise de 2008, a crise de 2015, 2016 e agora, finalmente, com a pandemia em 2020. O que fez com que todo o poder público se engessasse e tivesse dificuldade de contratar, ou não podendo, porque extrapolou os limites, ou mesmo porque as receitas não permitam a contratação de mais servidores. Ora, o que nós temos então? Neste momento, nós vivemos de certa maneira um platô. Nós
permanecemos neste platô de contratação de relação entre servidores ativos e inativos. Vejam que esta questão dessa discrepância entre o número de servidores ativos com o número de servidores inativos é uma das justificativas, ou foi uma das justificativas para a implantação da reforma da Previdência no ano de 2019. Uma das justificativas que o governo federal utilizou para justificar a necessidade da reforma da Previdência foi exatamente esse desequilíbrio entre o número de servidores ativos e inativos. Nós não podemos deixar de considerar também que, como perspectiva de futuro já, nós temos que há uma reforma administrativa sendo discutida no Congresso e essa reforma tende a reduzir ainda mais o tamanho do Estado. O déficit atuarial permanece como um desafio para os gestores e, portanto, contratar mais servidores não me parece estar no espectro dos prefeitos que estão no exercício dos seus cargos agora. A reforma da Previdência nos municípios, até esse momento, não foi implantada de uma maneira disseminada, de uma maneira muito abrangente. Menos de 30% dos municípios, neste momento, transcorrido quase 2 anos da implantação da reforma no governo federal, ainda não foi implantada. E nós ainda temos como perspectiva, né, de redução, ou pelo menos estabilização, não aumento do número de servidores ativos. Nós tivemos recentemente implantado ou aprovado no Congresso Nacional o Marco Legal do Saneamento, que faz o quê? Com que se incentive que a iniciativa privada assuma o lugar do poder público para oferecer água, para oferecer tratamento de esgoto. Ora, se nós temos isso, naqueles municípios que nós temos estruturas, departamentos de água, isso tudo tende a ser transferido para a iniciativa privada, ou desestimulando com isso, então, que nós tenhamos um aumento do número de servidores. Vejam que as consequências são multifatoriais, não é apenas uma consequência, e como eu disse no início, elas variaram, ou podem variar de local para local, de região para região do país, de município para município. Mas esses fundamentos, essa perspectiva histórica, essa perspectiva legal que eu acabei mencionando, mesmo que por alto aqui, eu acredito que lance luz para a discussão, para que nós possamos ao menos entender. A perspectiva que eu vejo é de que nós não teremos um aumento muito significativo do número de servidores. Os concursos públicos me parecem que vão permanecer no patamar que estão. Nós tivemos, inclusive, a proibição, agora, recentemente, pela Lei Complementar 173, da realização de concursos públicos, com algumas exceções muito pontuais. Me parece que os efeitos da pandemia ainda não estão muito claros, eles ainda vão precisar, nós vamos precisar verificar quais serão os impactos que isso terá na administração pública. Portanto, meus caros, aqueles que lidam com os regimes próprios de previdência, têm que lidar com os regimes próprios, em especial com os déficits atuariais causados, em parte, por esta relação entre os ativos e inativos, por longos anos ainda. Não vejo que nós teremos uma retomada das contratações no serviço público daqui para frente, tá certo? Muito obrigado, até a próxima, um grande abraço.